Muito bem, que Deus abençoe, a sua vida abundantemente e poderosamente neste exato momento que você visualiza esse vídeo. Que a paz de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, chegue até você em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Olha só, estou aqui novamente para trazer uma palavra, uma direção, um ensino, um conselho, mas claro que dentro da palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos nos dias de hoje, e muitas das pessoas precisam entender e compreender nos dias de hoje a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, a própria palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Então, se você prestar atenção, nesses dois versículos que eu trago só como exemplo, você vê que para alguém, alcançar o reino de Deus, para alguém se libertar de fato e de verdade, é preciso ela entender, compreender a palavra de Deus. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos falar através desse vídeo, sobre este tema. Eu quero trazer para você 2 passos de como você entender a palavra de Deus, tá certo? Então, antes da gente mergulhar nesta palavra viva, nesta palavra abençoada, na verdade, que é a palavra de Deus, como sempre eu quero pedir o seu apoio, a sua colaboração, a sua ajuda, deixando o like, tá certo? Deixa o seu like em cada vídeo, deixa o seu like, você que já é inscrito, eu tenho reparado, já tem algumas pessoas inscritas no canal, se você se inscreveu é porque você apoia este tipo de conteúdo, você apoia a palavra de Deus, tá certo? Então deixa o seu like, você vai contribuir aí assim, em cada vídeo que for lançado no canal, deixa o seu like, você que já é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like também, tá certo? Se cada pessoa que visualizar deixar o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom para outras pessoas visualizar. Então vamos contribuir com o reino de Deus, até porque sempre vou vir aqui trazer para você a palavra de Deus. Como sempre digo, não venho aqui por causa de placa de igreja, não venho aqui falar de mim mesmo, não venho aqui falar também de outras pessoas, eu venho aqui trazer uma palavra, para que você venha tirar a sua própria conclusão dentro da palavra que é pregada, porque somente você pode tomar a decisão e a atitude, de mudar a sua vida. Todos nós temos essa autoridade de fazer decisões, de fazer escolhas, de ouvir ou não ouvir a palavra de Deus. Mas o meu propósito aqui é trazer a palavra para você, tá certo? Abrir os seus olhos para a verdade e aí fica a seu critério fazer escolhas para a sua vida, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então deixa o seu like, não esquece, deixa o seu like, você que visualiza, você que já é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva, mas deixa o seu like nos vídeos, contribua com a obra de Deus. A obra de Deus é a palavra, tanto é que diz na palavra que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. As palavras do Senhor não passarão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tudo que alguém precisa para conhecer a Deus de fato, de verdade, é conhecer a palavra, é entender a palavra. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui, através deste vídeo. O tema será esse. Eu quero mostrar para você 2 passos, para que você venha compreender a palavra.
em nome do Senhor Jesus, o que é que você tem que fazer para compreender e entender a palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma geração em que muitas pessoas até vão para a igreja, em que muitas pessoas até buscam a Deus, ouvem a palavra, mas de fato a palavra não permanece nelas. Elas entendem por um momento, mas quando sai, né, ali da igreja, da porta para fora, né, ela acaba esquecendo a palavra, ela acaba deixando a palavra de mão. Então, através desta palavra, você vai entender, né, e você também vai se identificar se algo, né, está faltando para você compreender a palavra, tá certo? Então, eu quero te ajudar através desse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá ok? Então, olha só, vamos aqui estou com a Bíblia aqui aberta, né? Aqui em João capítulo 3, né? João capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. João capítulo 3, em nome do nosso Deus, né? Está escrito assim, olha só o que diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, né, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então vamos entender, né, o que esta palavra tem a nos ensinar, em nome do Senhor Jesus. Você vê aqui que nós podemos ver um diálogo entre Nicodemos, né, que fazia parte dos principais ali dos judeus, né, entre os fariseus, um homem, vamos se dizer, reconhecido ali, né, como autoridade, mas que não conhecia a Deus, não entendia os mistérios da palavra de Deus, entendia da lei, mas não entendia, né, o profundo do profundo, que é a palavra de Deus. E nos chama a atenção aqui, né, quando Nicodemos fala: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Né? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu quero trazer para você aqui duas coisas que uma pessoa tem que fazer e tem que ter na sua vida para ela poder entender a palavra e a palavra permanecer dentro dela. Essas duas coisas são coisas que tem que ter, né? São coisas que tem que ser firmadas em Deus, para você poder compreender a palavra de Deus, tá certo? Quais são as duas coisas? Primeiro, nascer da água. O que é nascer da água? Nascer da água significa o batismo nas águas. É quando a pessoa toma uma atitude de largar o pecado, de largar o mundo,
de largar tudo aquilo que lhe afasta de Deus para viver uma nova vida, para viver uma vida com Deus. Ela abre mão de todas as coisas, né, para ter uma nova vida com o Senhor Jesus. Isso é nascer da água. Nascer da água é o batismo nas águas, né? Então, um dos primeiros passos para você entender a palavra é se batizar nas águas. Não há como de maneira alguma você compreender e entender o profundo da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz, né? A palavra ela é espírito, então só vai entender a palavra quem vive no espírito, quem tem o espírito. Tanto é que a segunda coisa são duas coisas. A primeira é o batismo nas águas. A segunda é receber o Espírito Santo, né? É receber o Espírito Santo. Essas duas coisas você tem que ter na sua vida. Esses dois selos você tem que ter na sua vida para você entender de fato e compreender a palavra de Deus. Tá certo? Então, quando você se batiza nas águas, esse é o primeiro passo, né? Que é nascer de novo. Esse é o nascer de novo que o Senhor Jesus está dizendo. É o nascer, né, de novo que o Senhor Jesus está dizendo. Quando você se batiza nas águas ali, você mergulha nas águas, você sepulta a velha criatura, você sepulta, né, a vida velha de antes, os velhos hábitos, os velhos costumes, né, o pecado fica sepultado ali nas águas. E quando você levanta das águas, né, você nasceu de novo, ou seja, você está pronto para receber o Espírito Santo, você está pronto para receber, né, o maior prêmio que existe da parte de Deus, que é o Espírito Santo, porque Ele que nos guiará em toda a verdade, Ele que nos ensinará todo o caminho, tá certo? Então, primeiro passo, guarda isso, você tem que nascer da água. Pastor, eu já me batizei nas águas, amém, mas talvez está faltando você buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Só se batizar nas águas, né, não é o suficiente para você se salvar, porque o que faz a gente suportar as lutas é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então, não há como você só se batizar nas águas e não ter o Espírito Santo e se salvar ou compreender a palavra de Deus, né? Então, depois, pastor, já sou batizado nas águas, então, mas não tem o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele deu testemunho disso quando ele se batizou nas águas, né? João Batista falou, né, que era para ele ser batizado pelo Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse que para que se cumprisse o que estava escrito, a palavra, né, João Batista tinha que batizar o Senhor Jesus. E assim que João Batista derramou a água sobre a cabeça do Senhor Jesus, batizou o Senhor Jesus, a palavra diz que o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você se batiza, que é o primeiro passo nas águas, você está preparado para receber o Espírito Santo. Você está preparado para receber o Espírito Santo. Aí começa uma nova luta, uma nova caminhada, até você receber o Espírito de Deus. E quando você receber o Espírito Santo, você vai entender a palavra, você vai compreender a palavra. Você não vai precisar que ninguém, né, venha estar te ensinando, te orientando, né, dizendo para você o que significa, porque o próprio Espírito vai testificar a palavra dentro de você. Você está entendendo? Então, tá aí
um dos motivos porque que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus. Tem gente que está na igreja, é batizada, mas não entende a palavra de Deus. Por quê? Porque falta o Espírito Santo, né? Se você não é batizado, você tem que se batizar. Você tem que se batizar para você não ser enganado. Nós vivemos nos últimos dias e uma das formas do inimigo enganar as pessoas é através da palavra, é no falar. Por isso que existem falsos profetas, falsos pastores, por isso que existem falsos pregadores. Existem os falsos, mas também existem os verdadeiros, né? Existem os verdadeiros. E somente você vai saber discernir quem é de Deus ou quem está falando de Deus através do batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Então essas duas coisas são inseparáveis. São inseparáveis. Tá certo? São inseparáveis. Tá ok? Pastor, eu já sou batizado nas águas. Já busquei o Espírito Santo. Talvez você já recebeu, mas já se apagou. Porque o Espírito, ele se alimenta de coisas do Espírito. Como que você vai compreender e entender a palavra de Deus se você não mergulha na própria palavra? Não adianta também buscar o Espírito Santo, né? E depois não mergulhar na palavra. Esquecer a palavra, deixar a palavra, como muitas pessoas fazem, lá na estante pegando poeira. Não adianta. Não adianta. Tá certo? Então, nesse diálogo aqui, nesta palavra aqui, nós podemos entender isso. Tá certo? Então, Nicodemos não entendia isso, não compreendeu isso. Ele achava que, por isso que ele perguntou, como que alguém sendo velho, né, pode nascer de novo? Ele não compreendia do Espírito Santo. Na verdade, ele não conhecia o reino de Deus. E assim são muitas pessoas. Tem muitas pessoas que acham que conhecem a Deus, mas só conhece a Deus quem é batizado nas águas e quem tem o Espírito Santo. Busca pelo Espírito Santo. E Ele te mostrará toda a verdade. Ele te guiará a toda a verdade. Tá certo? Pega esta palavra. Pega isso para a sua vida. Tá certo? Que Deus vai te abençoar. A sua vida mudará. Chegará tempo que muitas pessoas vão tentar compreender a palavra de Deus, mas não será mais possível. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E nós podemos achar o Senhor a qualquer hora do dia, agora. Mas depois não será possível. Depois não será possível. Então, invista na sua vida espiritual. Olha o que Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você vê que a pessoa que vive por uma vida carnal, nós seres humanos já não somos nada, somos como a flor da erva do campo, né? Que logo murcha, seca e cai e depois desaparece. Assim é o ser humano. Imagina se ela viver pela carne. Imagina se ela viver pela carne. Você já parou para pensar se Daniel vivesse pela carne quando foi jogado na cova dos leões? É o que eu estava falando esse dia para as pessoas, né? Leão gosta de quê? Leão gosta de carne, não é verdade? Você já pensou se Daniel fosse jogado ali na cova dos leões sem viver uma vida com Deus? Uma vida de jejum? Uma vida de oração? Você já pensou? Os leões teriam devorado. Mas Daniel permaneceu lá firme na cova dos leões
por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua vida no Espírito. Então a minha pergunta é, o que é que você está esperando para você abandonar essa vida carnal? O que é que você está esperando para você tomar uma atitude, uma decisão? Para se batizar nas águas? Para buscar o Espírito Santo? O que é que você está esperando? Muitas pessoas estão esperando perder a salvação. Muitas pessoas estão esperando o pior chegar para poder tomar uma atitude, para poder tomar uma decisão, mas muitas das vezes quando o pior chega já é tarde demais. Já é tarde demais. Porque só podemos achar agora. O hoje. Nós temos o hoje. O amanhã só pertence a Deus. Tá certo? Então, pega esta palavra, coloca ela no teu coração, viva ela, né? Não perca tempo para você entender a palavra de Deus. Só por meio do batismo nas águas, primeiramente, você tem que nascer de novo. Jesus deixou bem claro aqui para Nicodemos. Quem é da carne, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o carnal não entende a palavra de Deus. O carnal não entende a palavra de Deus. Só quem é nascido do Espírito, da água e do Espírito. São essas duas coisas que você tem que ter na sua vida. Pastor, eu já sou batizado nas águas. Não compreendo a palavra de Deus. Falta você receber o Espírito. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade dos céus, o Espírito Santo. Tá certo? Busque, anseie, deseje, porque só entende a palavra de Deus quem é nascido da água e quem é nascido do Espírito. Tá certo? E é essa palavra que eu queria trazer para você, né? Talvez isso esclareceu muitas dúvidas suas, porque tem muita gente que se pergunta por que eu não entendo a palavra, por que eu não compreendo a palavra. Então ficou bem claro para você. Você tem que entregar a sua vida por Jesus, nascer de novo e receber o Espírito Santo, né? E receber o Espírito Santo, buscar pelo Espírito Santo. O reino de Deus é tomado por esforço. E o reino de Deus é o Espírito Santo. Porque está escrito que não é visto. O reino de Deus não é visto por olhos humanos. Você não consegue ver o Espírito Santo. Mas você só consegue senti-lo. Você consegue senti-lo. Tá certo? Toma esta palavra para você. Compartilha com outras pessoas. Compartilha com quem não é batizado. Compartilha com quem está vivendo uma vida carnal. Compartilha com aquela pessoa que precisa dessa direção. Tá certo? Eu estou fazendo a minha parte. Porque quem é salvo, quem quer salvar. Se você também quer se salvar, deseje salvar outras pessoas. Compartilhe essa palavra. Tá certo? Que Deus vai te abençoar. Tá ok? Fique na paz. Que Deus abençoe a sua vida.